o oitavo mandamento, Shemote 20, versículo 15, é não furtarás, tá? E aqui, na verdade, esse versículo não furtarás, no original, o certo seria não roubarás, e refere-se a sequestro, pois para roubo de objetos já há outro verso que é Êxodo 22, 21, que eu vou ler para vocês aqui agora. Só um minuto. Êxodo 22, 21. Êxodo 22, versículo 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 ovelhas e 4 ovelhas por uma ovelha. Ou seja, quando fala de furto, né, de objetos, então o versículo correto é Shemot, Êxodo 22, versículo 1. Aqui em Shemot 20, a expressão para não furtarás é não roubarás, que refere-se ao sequestro, tá bom? Então, deixa eu ver aqui com vocês. A gente já falou sobre sequestro mais acima, então eu vou só ler um comentário aqui do Shemirat Ha-Lashon. Também vim para nos despertar para outra coisa, em que a maioria dos homens tropeça. Olha só, é sabido que o isurde, né, o desejo de roubo ocorre tanto como os outros, quanto com os parentes e até mesmo com o pai e a mãe, como encontramos em Bava Kama 70a. Se alguém roubou de seu pai, e etc., é óbvio que o mandamento negativo de não cobiçarás também obtém com todos. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes nós roubamos, né? Também nós furtamos, melhor dizendo, nós furtamos os nossos pais. E sabe uma coisa que acontece muito e que a gente precisa tomar cuidado? A gente pede emprestado algo e não devolve, que é uma coisa muito simples. Pedir emprestado caneta. Quem nunca, pessoal, foi numa repartição pública, me presta sua caneta, assinou e colocou no bolso e foi embora. Valesa está dizendo que eu estou roubando o lugar? Não, eu estou dizendo que você furtou sem querer, literalmente. Então, assim, houve um período da minha vida que eu estava tão minuciosa nesse quesito de furtar, que até um clipe, quando eu pedia emprestado, eu me atentava a devolver. E claro, pessoal, eu faço isso, eu tento fazer isso até hoje, tento fazer, o que eu quero dizer de tentar fazer, que há situações que de verdade passa despercebido. E aqui é o ponto, porque se passa despercebido, a gente não vai fazer techuvá. Se eu comer, é igual o jurar falsamente que a gente comentou ontem. A gente está tão acostumado tradicionalmente a fazer juramentos, como é que a gente vai fazer techuvá de algo que a gente nem percebe que errou? Então, se você pedir um clipe emprestado, devolva. Se você pedir a caneta emprestada, devolva. Se você pedir uma folha emprestada, devolva. Então, Valdir, como é que eu vou devolver uma folha? Compra e devolve. Então, pede para a pessoa te dar. Consegue entender? Então, às vezes, pode ficar só numa mudança de vocabulário ou do verbo. Então, ao invés de pedir emprestado, que talvez você não vai devolver, peça para a pessoa te dar. Mas se você pede emprestado e não devolve, isso pode ser caracterizado como um furto, tá ok? E aí, aí eu estou falando de uma coisa, aspas, simples, mas existem pessoas, sim, que têm essa inclinação para o mal, né, de furtar. E aí a gente não quer entrar no mérito do cleptomaníaco, né? A gente pode sim, claro, existe a questão da patologia, mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não adquira, sem falar da cleptomania em si, mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não adquira esse hábito de ficar furtando, tá ok? Então, assim, e se você roubou do seu pai, roubou da sua mãe, eu digo que quase que com certeza já fez isso, por quê? Porque a gente pede deles e não devolve. Pai, me empresta um dinheiro aí. Diz para mim se você nunca fez isso. Pai, me empresta um dinheiro aí. Aí seu pai emprestou, você devolveu? Furtou do seu pai, tá ok? Então, assim,
E veja, Roshem Mispat, que o mandamento negativo de não cobiçarás não se obtém com o desejo apenas no coração, mas com o fato de que alguém ser tão profuso em benesses do outro, que finalmente consente em dar-lhe o que quer. O que isso significa? Eu quero tanto o objeto de alguém, eu quero tanto, 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 eu falo, cara, eu te compro, eu pago X, Y, Z, eu constranjo a pessoa num nível que, por constrangimento, para eu parar de encher a paciência dela, ela vai lá e me vende o objeto ou me dá o objeto porque eu vou usar uma expressão bonitinha, porque eu fui indelicada, para não dizer também inoportuna. Mas quando a gente comete esse ato de importunação para adquirir algo, nós também estamos, segundo os nossos sábios, furtando algo daquela pessoa, porque ela de bom grado não queria fazer, tá ok? Então, assim, dando ainda sequência, assim, e outra coisa também interessante, a gente falando do ato nupcial, né? Para casar a filha com seu filho e eles concordam que o que cada um daria, pois antes de chegarem a um acordo, cada um tem o direito de pedir o que quer, afirmando que, na falta disso, ele não deseja assinar. Vou explicar para vocês. E depois disso, ele amontoou desgraças sobre o outro para extrair mais e mais e mais e mais. Ou seja, é, existe uma coisa no judaísmo chamada Shidur. O que é o Shidur? E vai vir novidade sobre isso aí em breve para vocês. Shidur são os pais casam os seus filhos entre si. E aí o que acontece? Não é basicamente assinar um papel no cartório no judaísmo. Na verdade, o que é assinado é a ketubá. O que é ketubá? A ketubá é um contrato de casamento. Porém, antes desse contrato de casamento, os pais combinam o que cada um vai dar. Porque, na verdade, o noivo tem que dar o dote, porque o pai da noiva, ele preparou a sua filha da melhor forma possível, com tudo que ele podia, seja intelectualmente, seja em Torá, para que ela fosse uma esposa que pudesse cumprir, de fato, ser uma boa esposa, tá? E aí não haveria divórcios, os filhos seriam bem cuidados, ou seja, manteria de fato ali a geração. E aí o que acontece? O pai do noivo precisa dar o dote por tudo isso que o pai da noiva fez. E aí o que o pai da noiva começa a fazer nesse caso aqui, que é um furto? Começa a incluir situações, mais situações, mais situações, mais situações, para quê? Para que o pai da noiva fique dando. E aí o que acontece? Isso ele está lesando, que é furtando a família do noivo. Então, isso está errado.